Bom, gente, hoje a gente vai trabalhar um pouco com a camada de edição, tá? De ajuste, perdão. Em inglês é Adjustment Layers, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, a princípio, como é que a gente faz uma edição sem a camada de ajuste e depois como e quais são os benefícios, tá? A gente vai pegar essa foto aqui, a gente consegue perceber, deixa eu dar um zoom out. A gente consegue perceber que ela está um pouco subexposta, tá? Então o que que a gente vai fazer? Ela está um pouco escura, a gente vai aumentar um pouco o nível de luz dela, tá? Então o que que normalmente as pessoas fazem? Elas vão aqui em imagem, ajuste e pega a opção níveis. Níveis ou curvas são as mais utilizadas, tá? E a gente tem aqui a ferramenta níveis, a área de ajuste com o seu próprio histograma da imagem. Eu quero abrir o meu histograma, ele está desabilitado, vamos aqui em histograma. Para quem não viu a aula de histograma, aconselho a ver antes dessa aula aqui, tá? E aqui pronto, os desenhos são obviamente exatamente iguais, tá? A gente vai precisar das duas imagens. O que que a gente vai fazer então? Vamos primeiro aprender o que que é essa ferramenta níveis, tá? Aqui a gente tem ela dividida em três parâmetros, tá? Esse da esquerda, o do meio e o da direita. É exatamente o que eu falei na última aula sobre histograma, que a parte mais à esquerda fica a região preta, a parte mais à extrema direita é a região branca, onde qualquer informação que bata em uma das duas extremidades vai perder informação, porque vai ficar completamente preta ou completamente branca. Às vezes não é isso que a gente quer, tá? Nesse caso aqui dessa foto, por mais que a neve seja branca, eu não quero que ela bata na extrema direita e perca ali a sua textura para poder perceber melhor a neve, tá? Então, o que que acontece se eu pegar esse parâmetro da esquerda, tá escrito zero, significa preto, e mexer para a direita? Perceba nesse histograma oficial que ele vai funcionar com interatividade, tá? Eu vou puxar o preset da direita para a direita do preto e ele vai arrastar a informação que eu tinha ali na região do mais mediana para a esquerda. Consequentemente, a imagem vai escurecer. Se eu voltar aqui e fizer isso com a parte da direita, olha aquele segundo morrinho ali, ó, o menor, tá? A gente tem um morro maior e esse morrinho aqui menor de luzes médias para médias claras. Se eu pegar esse preset da direita aqui no níveis e arrastar para a esquerda, olha o que vai acontecendo ali no meu histograma. Ele vai arrastando para a direita, vai arrastando, vai batendo na parte ali da região branca até que a imagem estoura e, consequentemente, essa parte que bateu aqui na direita é essa parte do céu mais clara que estourou. Perdi completamente detalhe e virou um borrão branco, tá? Inclusive cor eu perdi aqui. Tudo bem? Não é isso que eu quero. Vamos voltar ao normal. O que eu quero é pegar essa região média aqui e arrastar ela um pouquinho mais para a direita, porque é uma fotografia de uma paisagem ao céu aberto durante o dia, tá? Então eu vou pegar esse preset do meio e arrastar ele para a esquerda. Olha o que vai acontecer no meu histograma ali da esquerda. Ele está se movendo rumo ao meio para a direita, tá? Acho que aqui tá bom. Tudo bem? Primeiro eu vou tratar só nível, depois cor eu vejo depois o que eu quero, o que eu posso utilizar. Certinho? Qual que é o problema? Eu não estou trabalhando com ajustes de camada. Então ele está fazendo esse tratamento em cima da minha imagem original, tá? É o que a gente pode chamar de edição destrutiva, conforme eu já falei. E outra, quando eu estou ajustando esse nível aqui, ele está ajustando na imagem como um todo. Eu não sei se eu vou querer esse ajuste desse jeito na imagem como um todo. De repente, no céu, eu posso querer um ajuste um pouco mais suavizado. Como é que eu vou fazer então aqui? Eu teria que criar uma máscara. Eu não vou fazer isso, eu vou simplesmente cancelar e eu vou criar aqui embaixo, na parte de baixo aqui, ó, tem esses ícones, tá? Tem um FX, um retângulo com um círculo no meio, o círculo metade branco, metade cinza. Eu aperto ele, vai me dar essas opções aqui. O que eu vou trabalhar agora é a questão de ajuste de iluminação, tá? Então a gente vai, no caso seria de brilho, de níveis, tá? Então a gente vai aqui nessa segunda seção aqui, a primeira a gente vê depois, essa segunda seção a gente tem níveis e curvas. De novo, vamos clicar em níveis aqui e vai abrir aqui em propriedades com uma camada extra, aqui você pode perceber a camada original, aqui seriam os níveis, que a gente acabou de clicar. Na primeira vez que eu fiz isso, clicando diretamente um efeito sobre a camada original, ele não me oferece essa opção.
Então, o bom do camada de ajuste, ou Adjustment Layers em inglês, é que ele vai oferecer para mim uma camada extra para trabalhar em cima da minha imagem, sobre, tá? Então, aqui ele me oferece junto uma máscara branca. Já falo sobre isso. Vamos fazer o ajuste que eu tinha feito ali, vai funcionar aqui também. Arrastar a região mediana rumo aqui para a esquerda, porque no meu histograma oficial ele está distribuído um pouco melhor para a direita, consequentemente clareando minha imagem, tá? Pronto. Posso minimizar aqui a setinha para o lado, tá? Qual que é o bônus daqui também? Eu posso editar e reeditar sempre que eu quiser. Então, por exemplo, clareei demais. É só eu clicar 2 vezes na bolinha aqui, ele vai abrir, tá? E aí eu posso reeditar de novo. Tudo bem? Vou deixar aqui que eu creio que por aqui mais já deve estar bom. Qualquer coisa eu mudo de novo, tá? De repente, não sei agora, o que que eu não gostei nessa imagem? O que que de repente eu gostaria que tivesse um nível, esse efeito que eu apliquei, ele não se aplicasse em alguma região da minha imagem, por exemplo, o céu, tá? O que que eu posso fazer? Como o céu é uma área menor da minha imagem aqui, o que que eu posso fazer? Percebam que a minha máscara, agora aqui, foco aqui na máscara, vou clicar em cima da máscara, inclusive, que eu vou trabalhar em cima dela. A minha máscara está branca. Significa que o efeito, que o ajuste que eu acabei de aplicar, está valendo na imagem como um todo, tá? Se eu transformar isso aqui em uma máscara preta, vou clicar Ctrl mais I, pronto. Ele bloqueou o meu efeito, tá? Vamos destransformar. Ctrl I de novo, vai ficar branca. E se de repente eu não quisesse, por exemplo, que o meu céu tivesse sido alterado assim junto com o resto da imagem? Era só eu pegar a ferramenta Brush, ou pincel, vou vir aqui na cor preta, que é o que vai bloquear o meu efeito, e começo a pintar. Pronto, ele está anulando a região que eu estou pintando com o brush preto aqui, o efeito de níveis que eu acabei de aplicar, tá? Só que aqui qual que seria um... Ah, e se eu errei, por exemplo, eu estou pintando aqui. Eu puxei em cima da montanha. Não era para ter pintado a montanha. É só você mudar a cor para branco. Aperta X e pinta de novo. Ele vai restabelecer o efeito, tá? No céu. Se você pintou alguma região a mais que você não queria, ao invés de ficar dando Ctrl Z, você pode simplesmente pintar de branco nas aquelas áreas que foram invadidas. Tudo bem? Então, aí você decide se é o que você quer. Aqui seria uma boa se a gente fosse selecionar o céu. Não sei, de repente a gente usar uma ferramenta de seleção, né? Quer ver? Deixa eu pintar de branco isso aqui totalmente de novo. Porque eu acho que com uma ferramenta de seleção isso aqui ficaria até melhor. Apesar de não ter muito contraste naquela parte da direita, deixa eu ver a varinha mágica. Seleção rápida, no caso, não a varinha mágica, tá? Vamos arrastar aqui. Ele vai fazendo uma seleção. Agora eu tenho que subtrair essa parte da montanha. Só clicar Alt, ele vai subtrair. E eu vou arrastando de novo, tá? Só para, sei lá, fazer uma seleção um pouco melhor do céu, não ter que ficar ali com um brushzinho, dando zoom in, zoom out, diminuir o tamanho do brush. Aqui é um pouco mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui uma montanha, também uma montanha. Foi. Tá selecionado. O que eu posso fazer? Vamos em... Aquela parte ali tá errada, pode perceber. Mais alguma parte que eu tô vendo que tá errada aqui? Aqui, essa montanha aqui, ele comeu fora. Tá? Acho que foi. Vamos aqui em selecionar e mascarar. Tá? Nesse caso tá certo, eu só vou dar uma suavizada de leve, difusão 0,5, eu acho que tudo bem, e deslocar para fora agora, tá? Deslocar um pouquinho para fora. Deixa eu ver se tá pegando alguma montanha aqui, só uma região que eu tô vendo, mas eu consigo ajustar. Acho que aqui, eu acho. Ah, beleza. Ah, não, tem uma região aqui da montanha aqui atrás. É que zona de contraste ruim, eu já falei pra vocês, né? O problema é esse. Tudo bem? Vamos dar OK, ele vai criar o quê? Uma seleção. Ao invés de ficar pintando com brush, eu simplesmente dou, vamos inverter as cores, Alt, Delete. Ele vai preencher para mim.
tá? Pronto, vamos dar um Ctrl D. Ele não pintou aquela região, tá? Ele não aplicou o efeito naquela região, porque ali eu quero uma coisa diferente, tá? Que mais a gente pode fazer ali? Vamos ver outra camada de ajuste. Eu posso criar quantas camadas de níveis eu quiser. Se eu quiser criar 10 camadas de níveis de ajuste para 10 elementos diferentes aqui, eu posso. Vamos só renomear esse nível aqui para nível ó, praia, talvez, tá? Vamos criar um outro nível aqui, ou curvas direto. Vamos para curvas. É o mesmo princípio, só que ao invés daquele presetzinho reto, é uma linha que cruza em diagonal da região preta até a região branca e eu posso adicionar pontos. Se eu clicar na linha, ó, viu? Beleza? Posso clicar mais de um ponto, na verdade. Tá? Eu criei 3 novos pontos. Aqui eu quero compensar um pouco nessa luz baixa, diminuir, tá? Aqui na luz baixa eu quero dar uma aumentada. Tudo bem? Posso também fazer o quê? Deixa eu ver. Tem a opção aqui, ó, RGB. Deixa eu só resetar isso aqui. Beleza. Tem na opção RGB, eu clico aqui, eu vou ter as cores separadas. Por quê? Tem o vermelho, verde e azul. Eu posso na opção vermelho, por exemplo. Opção azul, vai. Deixa eu só também eliminar esse níveis que eu acabei de fazer. Beleza. Eu posso aumentar o nível de azul, inclusive, tá? Eu posso deixar a minha imagem mais azulada. Vou criar um ponto. Estou deixando ela mais azulada. Posso tirar o azul, deixar ela um pouco mais amarelada, esverdeada. Tudo bem? Deixa eu dar um reset aqui. Certinho? Vamos voltar para o RGB. A gente consegue criar uns pontos aqui. Criar um ponto um pouco mais para baixo. Pronto. E tem até mais opções do que o níveis. Eu prefiro editar aqui, tá? No curvas. Porque justamente por isso ele me oferece um pouco mais de opções. Posso ir criando pontos à vontade aqui. Deixa eu dar uma olhada no que eu estou fazendo na imagem. Só volta para a caixa original. Aqui, tá? Posso fazer isso também. E eu posso desabilitar a hora que eu quiser. Se eu não quiser mais usar, só aperto no molinho aqui, desabilitei completamente, tá? Vamos habilitar aqui o níveis, tá? Vamos habilitar aqui o curvas. Eu estou somando 2 ajustes de ganho de luz, então é normal que ele faça isso. Por isso que a gente vai trabalhar com áreas separadas, tá? Vamos eliminar os dois, porque eu não gostei de nenhum dos ajustes. Eu vou vir aqui, fazer curva, níveis de novo, e aí eu vou ajustar para aquilo que eu queria, tá? Beleza. Foi. Agora, o que mais que eu tenho aqui de opções? Eu tenho a opção aqui, vibratilidade, que é para aumentar a vibração ou a saturação da cor. Qual que é a diferença de vibratilidade e saturação? A primeira opção a gente utiliza quando a gente vai lidar com tons de pele de pessoas, tá? Porque ele não altera tanto quanto saturação. Se você for editar a pele de uma pessoa e for querer dar um pouco mais de ganho na imagem como um todo, nos objetos, no cenário, quando você usa saturação, a pele da pessoa muda junto. E é estranho. Fica muito ruim. Então é por isso que eles criaram essa opção vibratilidade, que ele vai preservar o máximo possível os tons de pele. Como aqui as pessoas estão de costas, tá? Então acho que a gente pode trabalhar um pouco com saturação. O que é saturação? A quantidade de luz, de cor que a gente vai adicionar ou subtrair da imagem. Se eu pegar a saturação e jogar completamente para a esquerda, a imagem vai ficar em preto e branco. Escala de cinza, na verdade. Se eu jogar ele completamente para a direita, aí ele vai dar uma carregada mais nas cores. Eu vou deixar aqui de lado, eu vou desabilitar por enquanto, porque eu quero mostrar essa outra opção que tem embaixo, que se chama justamente matiz saturação, tá? Lembra, matiz significa cor,
Saturação é quantidade de cor, é diferente, tudo bem? O que é cor? Verde, azul, vermelho são cores. Saturação é quantidade de verde, azul, vermelho, tudo bem? Então, por exemplo, vamos dizer aqui que eu queira pegar uma imagem, um tom, uma matiz, uma cor específica nessa imagem e eu queira mudar a sua saturação. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, em principal e clicar na cor em si ou na cor mais próxima. A gente não vai ter todas as cores aqui, só as principais, tá? Então eu vou clicar em azul. E ele, nessa reta cromática que eu tenho aqui embaixo, ele já vai selecionar uma área, tá, do que ele considera azul. É uma área um pouco longa, né? Vai desde um ciano, um azul, ele ultrapassa o roxo, quase não, ele chega a bater no magenta, não é isso. A gente vai resumir um pouco o espectro do que eu estou falando. Como? Vamos pegar esse conta-gotas aqui, o primeiro, tá? E vamos clicar nesse azul do céu. Aí percebe que ele vai diminuir um pouco mais o range da seleção que a gente vai fazer, tá? Aí a gente vai em saturação e dá um pouco mais de saturação. Vamos ver o que acontece. Ele vai mudar. Só que ele mudou só o céu? Não, percebam, ele mudou a água também. Ó. E também pudera, né? Porque a água tá refletindo as cores do céu, que está muito forte num dia bastante ensolarado, tá? Não dá para querer que a água fosse completamente verde tendo um céu dessa cor, certinho? Eu aconselho nesse caso, vocês podem mudar aqui a luminosidade, que também significa valor ou brilho. Eu aconselho que vocês não mexam aqui, tá? Pelo menos não muito. Se quiser trabalhar com essa opção de luminosidade, ir para curvas ou níveis como a gente trabalhou até agora, tá? Então deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Luminosidade, aqui eu estou aumentando, tá? Não é um tipo de preset que você trabalhe muito, mas se trabalhar você vai colocar um ajuste um pouco mínimo. Deixa eu colocar zero, que é para realmente não alterar em nada. Vou aumentar aqui no máximo a saturação só para ficar. Não, jamais editaria. Nossa, até dói a vista, tá? Vamos aumentar aqui alguns pontos, depois a gente compara. Vamos colocar, sei lá, 60, acho que é muita coisa ainda, mas vamos ver. Aqui, saturação ligado, saturação desligado. Vamos ver qual ficou melhor, saturação ou vibratividade. O saturação ele acabou pesando um pouco mais, né? Então vamos deixar ele habilitado. Tudo bem? O que mais que a gente tem aqui? Preto e branco eu vou mostrar em uma outra aula, como é que você, porque a edição de uma imagem em preto e branco é completamente diferente de uma imagem colorida, tá? Jamais você, vou me arriscar a falar jamais. Jamais você vai editar a sua foto por completo em colorido, como eu estou fazendo aqui, principalmente a exposição, depois você simplesmente converte para preto e branco. Vai dar errado, tá? Não é assim que trabalha. Você tem que, primeira coisa, você vai transformar a foto em preto e branco, transforma logo de cara. Aí depois você começa a editar os níveis, tá? É uma edição completamente diferente. A gente tem aqui que mais é preto e branco. Filtros de foto é quando a gente vai trabalhar com color grade. A gente vai dar um tom a mais, só que ela pode trabalhar na foto como um todo, tá? Normalmente isso aqui se trabalha na foto como um todo, tá? Por exemplo, aqui a gente tem as opções filtro do lado, warming filter, tem um outro tipo de laranja, um pouquinho mais claro, e aqui embaixo eu trabalho a densidade, um pouco mais alaranjado, um pouco mais branco, tá? Aí aqui o efeito basicamente não está funcionando praticamente nada, tá? Brincadeira à parte, aqui seria aqui, ó. Aqui seria uma imagem nos Estados Unidos, aqui seria uma imagem no México, tá? A americana tem muito essa mania, para quem assistiu Breaking Bad, tudo que acontece cena que se passa assim na América Latina, numa cidade da América Latina, eles colocam um filtro mais alaranjado nesse nível, tá? Breaking Bad faz isso demais, por exemplo, tá? E você tem outras opções, você tem cor, mas você pode puxar um pouco mais para avermelhado, você pode puxar aqui cooling filter, que seria mais azulado, tá? Tá muito exagerado. A nossa imagem ela já é meio azulada por si só, fora os ajustes que eu fiz na parte de vibração e saturação. Então, de repente, a gente pode. Ela tem sépia, por exemplo, tá? Que é um laranja um pouco mais queimado. Deixa eu ver.
Vamos fechar aqui. Vamos ver com e sem. Fotos, filtro. Vamos lá. Com, sem. Ele vai matar um pouco do azul, né? Também puder. É um laranja, ele vai acabar eliminando um pouco. Então eu quero que ele fique assim um pouco mais puxando para o azul mesmo, só que não demais, porque aquela região do outro lado da praia, ela não está tão azulada. Ela tem um pouquinho de grama aqui, está um pouquinho amarelada, um pouquinho até, não sei se deve ter um nível de vermelho e verde das árvores, com certeza. Não está tão poluído assim com azul, ao meu ver, quanto estaria a área do gelo aqui atrás. Mas é comum, tá? Então, de repente, eu queira deixar essa imagem muito colorida, eu venho, crio uma saturação a mais, quer ver? Só para aquela região, matiz e saturação. Trabalhar com conta-gotas. Eu quero trabalhar com verdes. Pronto. Eu vou pegar o meu conta-gota que é para fechar ainda mais. Pronto. Cliquei aqui. Pronto, ele fechou um pouco mais. Aí, ó. Ele me deu uma coloração que vai do laranja, amarelo e verde. O que é normal, tá? Numa árvore. Vamos ver o que ele faz com saturação. Puxar para direita. Ah, ele dá um pouco mais de vida, fica legal, né? Vou exagerar muito, tá muito exagerado. Ele dá um primeiro realce no verde, depois ele espalha um pouco pro amarelado na beira da grama ali. Mas realmente está na lateral esquerda da foto. Quer ver? Vamos deixar visível e invisível. Invisível, visível. É, fica mais coloridinho, fica mais bonito. Se o seu propósito for esse, tudo bem? Filtro de fotos. Não, ele dá uma lavada pro teor, para a mensagem que eu quero passar de repente com essa foto, não é o ideal esse filtro. Então eu posso só deixar ele desabilitado, tá ok. Beleza? Que mais? E aí, com um trabalho com um pouco mais é, de cuidado, paciência com o pincel, você pode mudar, por exemplo, essa opção aqui, ó, que é extremamente importante, que eu estava esquecendo, chamada equilíbrio de cores. Para quem teve aula de fotografia, tem uma coisa chamada escala Kelvin, tá? Você vai presetar a sua câmera, de preferência manualmente, ou quem não souber manualmente, o seu celular também tem essa opção, para a cor da fonte de luz. A minha, no caso, é complicado porque a minha lâmpada ela tende a puxar um pouco mais para o verde. Lá fora tá de dia, eu tentei cobrir o máximo que deu. E tá nublado, então a luz está extremamente azulada. Eu sei que parece estranho, mas assim, tempo nublado ele te dá uma luz extremamente azulada, mais do que um tempo ensolarado como esse aqui da foto, tá? Então tá tendo uma certa briga. Eu não tenho a menor ideia de como é que tá a qualidade mesmo da imagem da minha webcam, porque eu reduzi ela para um tamanho bem pequenininho aqui na lateral da tela, tá? Mas isso aqui, por que que é bom a gente ter tido aquela primeira aula de teoria de cores, que eu ensinei o que são cores complementares? Quando uma imagem ela está pesando demais para uma coloração, porque você errou na hora de calibrar o ajuste de branco, vulgo WB, White Balance, é nessa região aqui que você pode consertar, tudo bem? Por exemplo, a sua imagem ela está muito azulada, você errou, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou no preset aqui embaixo, amarelo e azul, e eu vou puxar ela um pouco mais para o amarelado, se minha imagem está azulada. Consequentemente, você também tem uma opção de fazer um color grade por essa opção aqui, tá? Seria equilíbrio de cores. Você tem, aliás, várias opções para você fazer color grade aqui. Tem gente que às vezes eu prefiro, tá? Tem gente que faz o ajuste de branco, por exemplo, do Lightroom, ele tem essa opção já de cara a primeira opção de ajuste que você acha no Lightroom, ele te dá um conta-gota. Esse conta-gota é para você clicar na parte branca aqui, no caso seria a neve, ou qualquer outra coisa como referência, e ele vai ajustar a partir do branco. É um ajuste muito preciso, tá? Aí as cores vão ficar efetivamente tais quais elas são. Como eu prefiro sempre fazer um color grading rumo a alguma cor de predominância, ou mais amarelado, ou mais azulado, ou mais magenta, dificilmente verde. Então eu nunca trabalho com o branco exatamente preciso. Se você estiver trabalhando com fotografia de moda, aí é diferente. Catálogo, em que você precisa ter exatamente aquela cor precisa, por exemplo, coloração, vamos imaginar um vermelho Ferrari, um laranja ou um azul do Itaú, aí tem que ser um pouco mais de precisão de cor, tá? Mas nesse caso aqui não, então eu posso puxar um pouco mais para amarelo, tá demais. Aqui, ó, pode perceber
sempre a minha câmera, ela é uma Nikon, eu sei que as câmeras da Nikon têm uma tendência a puxar sempre um pouco mais para o esverdeado. Então eu sempre adiciono um pouco mais de cor oposta, magenta, tá? Aqui tem a imagem com preset zerado, aqui eu vou adicionar um pouco mais de magenta. Tudo bem? Eu posso colocar ainda mais um pouco mais, eu estou com menos 9, ainda mais um pouquinho mais, que é para realmente deixar com um tom mais, não equilibrado, mas realmente para magenta. É um gosto que eu tenho, tá? Vocês podem trabalhar da forma de vocês. E aqui em cima é a opção que o Photoshop trabalha mais ciano e vermelho. O Lightroom, ele te dá mais as opções amarelo, azul, magenta, verde, tá? O correto, na verdade, seria laranja, azul, mas tudo bem. Tem gente que defende, tem alguns autores, como por exemplo o Rudolf Arnheim, que em sistema aditivo pode ser cor complementar, ao invés de laranja e azul, pode ser azul e amarelo, tá? Mas o correto mesmo seria laranja, mas tudo bem, tá? Vamos trazer um pouco aqui para o vermelho, vamos trazer um pouco, uma coisa um pouco nostálgica isso aqui passa, vou trazer um pouco mais para o ciano, uma coisa um pouco mais gelada, mais gélida, com esse verde ainda. Tá, prefiro deixar, acho que isso aqui até um pouco mais pro vermelho, já que eu coloquei magenta, tá? Vamos fechar aqui com equilíbrio, sem equilíbrio. Com saturação de baixo, sem saturação, com saturação. Eu prefiro deixar assim, tá? Pro meu gosto, tudo bem? Esse equilíbrio de cores, do que deixar aqui com verde. Ó, aqui se eu for deixar no zero, nossa, agora eu percebo que realmente tem uma quantidade de verde maior. Vamos puxar um pouco mais pro magenta mesmo. Os 14, 19, puxei 19 pontos, menos 19. Com efeito, sem efeito. É, realmente, eu prefiro mais com magenta. É um gosto meu, tudo bem? E aí, conforme eu falei, as outras opções, elas não são assim tão utilizadas, tá? Como mapa degradê, cor seletiva, que é basicamente o que eu fiz aqui com matriz de saturação, tá? E a opção de cima que eu tinha comentado, cor sólida e cor degradê, cor sólida, vai. Você vai adicionar um layer com uma camada, no caso, com uma cor sólida, né? Vamos pegar esse laranja aqui mais clarinho, vamos adicionar. Tá, por que você fez isso? Aí eu posso ir na opacidade, tá 100%, e diminuir em 25%, 12%, vamos deixar em 20%, tá? Por exemplo, de novo, um color grade. Tá assim, eu posso simplesmente desabilitar. Dependendo do que você quer, isso aqui passa um look um pouco mais antigo, sabe aquelas imagens assim, 1970, coisa do tipo. Pode até funcionar, ou México, o que seja, né? 1970 no México. Mas pro que eu quero para essa imagem, não atende, tá, no meu gosto. Então eu vou desabilitar. Tudo bem? E a questão em preto e branco, só para mostrar. Você vai clicar aqui em preto e branco, ele vai desaturar a imagem, tá? E aí você vai trabalhar com esses presets coloridos, tá? Mas como preset colorido, tudo que for, por exemplo, azul na imagem, quando eu mexer aqui no canal azul, ele vai alterar a luminosidade. Então, quer ver, ó? O céu, obviamente, está azul. O céu e a água. O resto que não tiver tonalidade azul, como aqui essa parte aqui da areia, ele não vai afetar em nada, tá? Porque em imagem em preto e branco, conforme eu comentei, é uma imagem preto, escala de cinza, branco, tá? Quanto mais rica for em detalhes, em variações de preto, principalmente escalas de cinza até o branco, melhor, tá? É por isso que as fotografias do Sebastião Salgada, o químico que trabalha com ele é tão valorizado, porque ele dá uma gama muito boa de variedade de escala de cinza, tá? Se eu mexer no amarelo, eu vou mexer, obviamente, aqui um pouco na região da areia, ali na região das árvores, o verde é a mesma coisa, tá? Engraçado, o verde não tá afetando tanto aqui, tá afetando uma... Ah, tá, só um pouquinho. Muito de leve. Engraçado, o amarelo ele afeta mais, tá? A gente tem, por exemplo, o ciano, vai mexer um pouco mais na água. No Lightroom ele é um pouco melhor porque ele dá mais cores, ele dá o laranja. O laranja é fundamental,
tá? Principalmente para tom de pele. Laranja e vermelho acaba funcionando muito, tá? Aí no Lightroom, para esse tipo de edição, eu aconselho nesse nível aqui, tá? Aliás, fotografia em preto e branco eu só edito assim. Eu coloco essa opção e eu vou trabalhando individualmente com os canais de cores. Quando não responder mais ao que eu quero, aí eu vou no brushzinho, aumentando, diminuindo a saturação, o nível, o brilho no caso, tá? Granulando ou não, tudo bem? Essa imagem aqui eu não quero ela em preto e branco, então eu vou simplesmente desabilitar. Ou eu posso deletar, tanto faz. Tudo bem? Então, essa é a vantagem da camada de ajustes, vulgo Adjustment Layers. Eu vou simplesmente, olha assim, ó, vários ajustes que eu coloquei aqui na imagem, acho que metade está desabilitado, tá? Eu trabalho só com o que eu quiser, só com o que eu habilitar. E ele não está destruindo a minha imagem aqui no topo, no caso da base, perdão. Tudo bem? E tem a função ainda, tem a facilidade de me permitir trabalhar com brushes. Só com um brushzinho eu vou lá e seleciono onde eu quero que o meu efeito seja aplicado ou não, sem destruir a imagem. Beleza? Então vão treinando nessa foto aqui, vou passar umas 2 fotos para vocês, certinho? Para vocês irem treinando em casa. Até mais.